Durante uma transmissão ao vivo em comemoração aos seus 70 anos, o ex-presidente inelegível e réu em processo de tentativa de golpe de Estado, Jair Bolsonaro, compartilhou a infância de seu filho, o vereador Carlos Bolsonaro, também conhecido aí como Carluxo. Bolsonaro relatou que, em um momento em que Carlos não parava de chorar, ele colocou um sabonete na boca do filho para repreendê-lo. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira, aqui no Plantão do Meteoro. Dai, não se faz isso com uma criança, nem mesmo com o Carluxo. Sophie, eu concordo, eu colaboro com o mesmo pensamento que você. Eu não consigo perdoar o Jair Messias Bolsonaro, porque a gente não tem como não ficar com um mínimo de pena, porque imaginar que o Carluxo, e sim, eu vou chamar de Carluxo porque a família chama de Carluxo, dizia, né, que o Carlos era muito agitadinho ali, e aí o Bolsonaro um dia resolveu colocar sabão na boca dele. Ia ser tortura, gente. Isso é violência contra a criança. Por mais que eu hoje não tenha nenhum pingo de pena, mas quem sabe isso não revela muito sobre por que os filhos do Bolsonaro não cresceram dessa forma, né? Difícil. Inclusive, eu não estou querendo atribuir nenhum trauma ao Bolsonaro, não. Só gostaria de dizer que é bom que a gente tenha no sistema prisional do brasileiro acolhimento psicossocial, tá? Que o Bolsonaro ele pode ir lá tratar também as questões dele, porque a gente está acreditando que o judiciário vai fazer o seu trabalho. Só uma sugestão aí para o judiciário, né? Enfim, Sofia, eu acho que a gente vai mostrar agora, e eu peço desculpas para todo mundo, desculpas mesmo, tá? Um pedaço da live de aniversário do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro completou 70 anos, triste. E ele resolveu fazer uma live e os filhos dele, né, o Carlos ia viajar, mas fez uma chamada ali para entrar ao vivo e foi falar com o pai, né, dizer que o pai era uma grande referência, etc e tal. O começo é meio chato, a gente já percebe ali o irmão pegando um pouquinho no pé dele, né, mas ele mantém a compostura ali, meio que ignora o que o Flávio fala. E o 02 ele resolve ali mandar parabéns para o pai de uma forma muito emocionada, dizendo que é a referência dele, inclusive política. Isso eu concordo. É claro que o Bolsonaro é a referência política dele. Se não fosse o Bolsonaro, nenhum dos filhos estaria na política, porque ele botou todo mundo para sugar no sangue no Estado, né? E ele resolveu ali, né, manifestar, inclusive, detalhe, o Bolsonaro também chama o Carluxo de assessor dele para 2028. Eu achei meio estranho, inclusive, mas enfim, a gente mostra no comecinho de novo, Sofia, essa referência aí do Bolsonaro. Vamos lá assistir o que o Carlos Bolsonaro fala com ele, por gentileza, fala com o pai, né? E aí o momento em que o pai vai contar a história de que colocava sabão na boca do filhinho para o filhinho ficar quieto. Perfeito. Só antes da gente colocar, só dar um oi para Ana Bonassa do Nunca Vi um Cientista. Temos uma pessoa ilustre no nosso chat. Ei, que legal! Vamos lá. Oi, Ana. Motivo de inspiração na minha vida, motivo de fazer o que eu faço, de procurar melhorar, procurar evoluir. Ele é um exemplo disso, de procurar perdoar, de procurar entender as coisas em toda a nossa cabeça dura que a gente tem. Sempre com a palavra final ele acaba agregando a nós como pessoas. Então, eu só tenho a agradecer meu pai, dar um abraço no Paulo, para o pessoal, você, meu irmão Flávio. Já falei, eu não sou bom nessas coisas, não. Deixa eu te falar uma coisa aqui então, Carlos. Se você tiver que sair para embarcar, se avisa, tá? Mas só para lembrar de uma coisa aqui, porque tem essa fama do meu pai, né? Um cara durão, e não sei o quê. Só que ele nunca levantou a mão para dar uma palmada na gente. Minha mãe que era mais corretiva. Só que a única vez que ele fez isso foi exatamente com quem? Carluxo. Por que isso aconteceu? Me explica aí. Foi um sabonete, você lembra do sabonete?
Então teve 2 vezes, então. Não foi 2 vezes. Ele não parava de chorar, eu peguei um sapato, botei na boca dele e fechei. Não, só para contextualizar todo mundo, o Carlos sempre foi o filho mais implicante. Imagina, 3 homens dentro de casa, Paulo. Diferença de pouco mais de 1 ano e meio um pro outro. Era pancada todo dia. E esse moleque, esse Carluxo, cara, ele botava apelido em todo mundo. Ele perturbava, ele azucrinava. A diversão dele era ficar cutucando, né, cara? E aí, acho que ele irritou tanto o meu pai em algum momento. Não sei se ele falou algum palavrão. E não podia falar palavrão. Aí, pra lavar a boca do Carluxo, o que ele faz? Pega um sabonete, enfia na boca dele e fecha. Pô, para de falar palavrão, moleque, tá me irritando. Então, acho que o que eu me lembro, acho que foi a única vez que ele se referiu aí ao... Acho que eu nunca bati em vocês, não, pô. Não, Nunca deu um pé do ouvido em vocês, Meu pai nunca encostou a mão na gente, nunca chegou perto disso, nunca precisou. E se precisasse também, às vezes, para ser um corretivo, alguma coisa nesse sentido, é válido. É lógico que tem limites para tudo, mas eu sei que meu pai sempre soube desses limites e a pessoa que ele sempre apresentou para a gente, ele nunca precisou exercer essa função, né? Eu deixava isso para minha mãe, que sempre foi mais brava, até porque se lidar com, não é só com um só não, tá? Se lidar com 3 animais dentro de casa era difícil e ela teve um trabalho muito duro de criar esses 3 aqui, e hoje aí completam as escadinhas aí de 42, 41 e 43 anos. Então é só isso, pai. Deixar um grande abraço para você. Carluxão, O ano que vem você é 71, falou? obrigado aí, Carluxo. Ó, vai com Deus, bom voo. Tá, vamos seguir aqui então. Obrigado por ter aparecido aqui, dar essa mensagem pro nosso pai. Sei que é importante. Você tá... Só para te pedir para deixar esse vídeo aí, que depois a gente passa o comecinho. Mas, gente, o que foi isso? Vamos lá, né? Não, acho que eu não preciso dizer que nenhum momento você colocar o sabão na boca de uma criança é uma tática para você corrigir, cuidar, etc e tal. Inclusive, a depender da idade, isso pode causar complicações de saúde mesmo, tá? E aí, ele fala que o menino não parava de chorar. Então, eu estou imaginando que é uma criança aí que devia ter até 5 ou 6 anos. Não deve ter sido uma criança muito mais velha do que isso. Então, é triste de fato. E aí o Carlos ainda brinca, né? Então foram 2 vezes, né? Porque lembrou ele aí de uma outra vez que aconteceu e alguma outra coisa. E o pensamento dessa galera sobre como está naturalizado esse tipo de coisa. Porque eu até, desculpa, mas sendo bem sincera, entendo que em algum momento, até a década de 80, até antes do Estatuto da Criança e Adolescente, né, 89, muita coisa foi aceitável, né? Estava aceitável na nossa sociedade. Mas só que isso, botar sabão, ou colocar de joelho no milho, ou dar palmatória até a mão ficar vermelha, ou botar de castigo 3 horas em pé, gente, isso nunca foi castigo, de fato, né? Isso nunca foi cuidado, proteção, isso é violência. E se Carlos, agora presta atenção, Carlos, tá? Desculpa, eu tô falando para você, Carlos. Isso foi uma violência, tá? Isso não foi correção, não. Então, se você precisar de ajuda, você pisca 2 vezes no próximo vídeo que a gente vai acompanhar aqui para tentar te ajudar. Porque, gente, ele até hoje ele ainda segue dizendo não, porque se precisasse de uma correção, é absurdo, tá, Sofia? É muito absurdo, é muito chocante e eu não vou perdoar o Bolsonaro mesmo não, porque ele fez a gente ter um pouquinho de pena das crianças Bolsonaro. Não do que se tornaram hoje, mas das crianças Bolsonaro, como elas foram criadas, né? E isso é bem interessante isso tá saindo agora, porque me lembra aquela entrevista que o Bolsonaro deu pro Léo Dias, umas semanas atrás, né, Dai? Que um dos os assuntos foi justamente como o Bolsonaro nunca tinha dito eu te amo para um dos filhos, nunca tinha beijado um dos filhos, e daí o Flávio vai até para dar uma provocadinha, vai lá e dá um beijo no Bolsonaro e deixa ele todo sem jeito, limpando o beijo. Estilo, cara, eu acho muito engraçado porque normalmente quando a gente entra na questão de se pode ou não castigo físico com criança, e a resposta é não, gente, tá na lei, não pode. É, mas quando se entra nesse tipo de discussão, as pessoas dizem, não, porque olha, eu fui criado dessa forma e sou perfeitamente normal. Gente, olha para os filhos do Bolsonaro, algum deles é normal? Olha a forma com que eles foram criados, algum deles é normal?
E é sempre assim, a pessoa diz, não, porque eu apanhei muito do meu pai, olha a pessoa que eu sou hoje. Sim, eu vejo uma pessoa que acha normal bater em uma criança. Já é prova suficiente de que não é uma pessoa 100% saudável. É uma pessoa cheia de complexos, que precisa aí de várias medicações, que não dorme direito. Você acha que tá certo mesmo? Você acha que tá tudo normal na sua vida? Cabe o pensamento mesmo, viu, Sofia? E aí, Sofia, eu vou te Exato. pedir para trazer esse mesmo vídeo que a gente mostrou, eu vou te pedir para trazer um pouquinho o começo, porque logo quando aparece, literalmente o começo, tá? No comecinho lá. Porque logo quando aparece quando é chamado, né, o Flávio chama o Carlos, o Bolsonaro, ele dá essa ideia aí, olha, o meu assessor ali para 2028. Oxente, Coisa para falar aqui, mas eu queria chamar já a primeira pessoa que quer te dar os parabéns, porque daqui a pouco ele vai ter que sair do ar, que ele vai entrar num voo. Por favor, bota a primeira pessoa aqui para falar com o nosso presidente. Temos aí já na tela. Pessoal, vamos colocando aí a hashtag. Opa, olha quem tá aí. Carluxo. É o nosso Carluxão. É o 02. É o meu marqueteiro 2018. Pessoal, obrigado aí a hashtag 2018? 2018, exatamente. Ele fala que é o marketer de 2018. Desculpa, a gente já estava aqui lembrando de 2028, tá? Então eu já estava, oxente, o Bolsonaro vai para onde? Não, é Não, 2018 e ele de fato 18. foi marqueteiro para 2000, foi marqueteiro em 2018, né? 2018. E que Que infelizmente eu- funcionou. Infelizmente. Exatamente, que se inspirou nos Estados Unidos e deu certo, né? Mas pena que a gente já sabe que não vai dar certo, o Bolsonaro está elegível até 2030, a gente espera que o STF também Pesou até faça o mais tempo trabalho, que isso, né? entendeu? O STF faça o trabalho e que a gente tenha aí um Bolsonaro fora do ar por muito mais tempo do que isso. É isso, Sofia. A gente agora ficou com peninha dos filhos do Bolsonaro, né, quando eram crianças, mas eles se tornaram pessoas que talvez a gente não tenha como passar pano na sociedade, não, né? A Não, gente. não, não. Isso pra mim é explicação, não é justificativa. Explica porque eles são assim. Justifica o que eles fazem? De maneira alguma. Explicação e justificativa são duas coisas bem diferentes. Exatamente. E vamos lá depois mandar mensagem para o Bolsonaro de feliz aniversário, pessoal. É interessante também parabenizar o nosso ex-presidente inelegível. Espero que vocês entendam que isso contém ironia, tá, gente? Espero. É Na isso. internet é sempre bom destacar. Ficamos por aqui, Exatamente. Dai. Ficamos, Sophie. Pessoal que está assistindo ao vivo, não sai daí que o plantão ainda não terminou.